dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. Eu sou a missionária Valéria, fundadora da missão Chamas Abrasadoras, junto ao meu esposo Rafael, aqui da Diocese de Taubaté, São Paulo. E é uma alegria estar ministrando a poderosa palavra de Deus com você agora. Então pegue comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs-lhe as mãos, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois, alimentou-se e recuperou as forças. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, não poderia ter escolhido outra palavra para falar do tema da pregação desta noite, efusão do Espírito Santo. E assim, amado, o meu coração ao ouvir falar de Saulo, que depois, futuramente, teve o seu nome alterado pelo próprio Cristo, onde ele passou a se chamar Paulo. E nós, amado, enquanto missionários do Senhor, já testemunhando para você, estou aí sendo missionária para a glória de Deus há mais de 23 anos, percorrendo o Brasil inteiro, pregando a poderosa palavra de Deus. E é com muita alegria que eu falo de Paulo nessa noite. É com muita alegria, minha amada, que eu falo aquilo que Paulo experimentou na sua vida, que foi a efusão poderosa do Espírito Santo. E, amado, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele foi visitado por Ananias. E se nós formos procurar o significado de Ananias, o nome Ananias significa resposta do Senhor. Então, Saulo, futuramente Paulo, ele foi visitado pela resposta de Deus. E foi a resposta de Deus que a palavra diz que impôs as mãos sobre Paulo. Ou seja, Ananias, cujo nome significava a resposta do Senhor, ele impôs as mãos sobre Paulo e a palavra diz que Ananias disse para ele: Meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinha pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. Antes que Paulo fosse cheio do Espírito Santo, era necessário que Paulo recuperasse a vista. E, meu amado, quantos de nós estamos aqui hoje na condição de Saulo, futuramente Paulo, onde, amado, antes de sermos cheios do Espírito Santo, ainda precisamos recuperar a nossa visão. Hoje, amado, estamos muitas vezes como que cego guiando cegos. E o Senhor deseja nessa noite que nós recuperemos a visão dentro daquilo, amado, que nós gostamos tanto, que nós lutamos tanto, que nós falamos tanto, profetizamos tanto, que é a efusão do Espírito Santo de Deus. E, meu amado, nesta noite, eu quero profetizar sobre a minha e sobre a tua vida, que assim como aconteceu com Saulo, futuramente Paulo, nós vamos recuperar a visão e vamos sair desta programação cheios do Espírito Santo de Deus, tomados pela glória de Deus. É isso que vai acontecer comigo e com você, pelo poder dessa pregação nessa noite. A palavra diz, amado, que no momento que Paulo recuperou a visão, imediatamente as escamas caíram dos seus olhos. Quando Ananias colocou a mão sobre Paulo, profetizou sobre Paulo e disse para ele que antes de ser cheio do Espírito Santo, era preciso que ele recuperasse a visão, a palavra diz, meu amado, que as escamas caíram dos olhos de Paulo e Paulo recobrou a vista. E após Paulo ter recobrado a vista, ele se levantou e foi batizado no Espírito Santo. Amado, antes de você dizer que você é cheio do Espírito Santo, peça ao Senhor que a resposta de Deus venha sobre a tua vida e que você tenha as escamas caídas dos teus olhos, que você recupere a visão, meu amado. Não podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo se ainda não temos a visão de Deus, se ainda não vimos o Senhor. Amado, a igreja vai nos dizer no dicionário de mística que o homem é a inabitação santa de Deus, que a Trindade, pelas águas do nosso batismo, ela inabita em nós.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo inabita dentro de nós. Mas não pode haver comunhão, amado, entre o pecado e o Espírito Santo. O Espírito Santo, amado, ele age de forma plena num coração que é puro, num coração que deseja estar na presença de Deus. Por isso, meu amado, eu digo para você, que o teu desejo nessa noite seja o mesmo desejo de Paulo, que as escamas caiam dos teus olhos, que nós recobramos a vista e que nós possamos ser cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E, amado, eu quero começar agora com a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, quando ela vai dizer da efusão do Espírito Santo. E o parágrafo 2819, ele vem nos dizer que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amado, um homem que recebeu a efusão do Espírito, ele vive a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Se você não está vivendo a justiça, assim como a palavra diz que a justiça é acreditar naquele, meu amado, que foi enviado por Deus e que hoje está sentado à direita de Deus Pai, glorificado a interceder por nós, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo. Se você ainda não acredita na pessoa de Jesus, se você ainda não vive em paz, a paz não, assim como a palavra diz, eu não te dou a paz como o mundo a dá, mas eu te dou a paz que vem do Espírito Santo. Meu amado, se você ainda não vive esta paz, não a paz como o mundo nos diz, mas a paz que transcende de um coração cheio do Espírito, um coração que vive em paz é aquele que acredita na pessoa de Jesus. Se você ainda não vive a alegria do Espírito Santo, a alegria, meu amado, de acreditar em Deus, se você ainda não vive num reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, você ainda não está vivendo, meu amado, a efusão do Espírito Santo. É preciso é preciso entender que aquele que vive, meu amado, com a efusão do Espírito Santo, que experimenta na sua integridade, na sua plenitude, a efusão do Espírito Santo, ele vive num reino de justiça, de paz e de alegria. Quero falar agora aí para os fundadores de comunidade, para os coordenadores de grupo de oração, para aqueles que hoje são liderança dentro da igreja, de qualquer forma, em qualquer pastoral. Se nossas pastorais, nossas comunidades, se a nossa igreja não está vivendo a justiça, a paz e a alegria, meu amado, é preciso clamar a efusão do Espírito Santo. E quando eu li isso no parágrafo do 2819 do Catecismo da Igreja Católica, o meu coração pegou fogo, porque ainda continua dizendo: os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo, onde se trava um combate decisivo entre a carne e o Espírito. E aqui, amado, agora eu quero dizer para você, daquilo que a doutrina da igreja diz, e eu tenho certeza que você vai vibrar comigo agora. Porque o catecismo, a doutrina da igreja vai nos dizer, amado, que a igreja, a revelação de Deus, ela, amado, contribui para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E, amado, a revelação vai nos dizer que a própria revelação, ela passou por 3 períodos. O primeiro período, amado, foi o período primitivo e o período patriarcal. O período primitivo e o período patriarcal, ele vai da criação até Moisés. E nele falou Deus aos patriarcas, revelando-lhes algumas verdades e vários preceitos, entre os quais os da lei natural. Amado, isso é tremendo e é preciso dizer, quando a revelação diz do período primitivo ou patriarcal, que vai da criação até Moisés. E eu quero dizer para você, meu amado, que nós não estamos mais no tempo de Moisés. Nós não estamos mais no período primitivo ou no período patriarcal. Nós temos visto, amado, não desfazendo de forma alguma, porque a palavra de Deus, ela não cai na terra sem produzir o seu efeito, diz a palavra. Mas nós, amado, estamos ouvindo muito pregação sobre o Antigo Testamento, sobre os grandes homens de Deus, Moisés, Josué e tantas outras coisas. E realmente, amado, eles foram grandes homens de Deus.
mas eles participaram desse período. A palavra diz, período primitivo ou patriarcal vai da criação até Moisés. E nesse período Deus falou com os patriarcas, mas Deus revelou-lhes algumas verdades e alguns preceitos. Então, se nós ficarmos somente no Antigo Testamento, somente falando do período primitivo ou do período patriarcal, nós estamos, amado, pregando simplesmente alguns preceitos e algumas verdades que Deus revelou a eles. E por que Deus revelou somente algumas verdades e alguns preceitos? Porque eles não tinham o Espírito Santo na plenitude. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado na plenitude, meus amados. Nós estamos pregando pela metade, não estamos levando as pessoas a viverem a efusão do Espírito Santo, se nós ficarmos somente no período primitivo e no período patriarcal, no período que vai da criação até Moisés. Nós estamos atrasados se nós ficarmos pregando e levando para você somente algumas verdades e alguns preceitos. Deus falou com Moisés? Sim, Deus falou com Moisés. Deus usou Moisés? Sim, Deus usou Moisés, mas num determinado período. E aqui agora, para aqueles que falam do avivamento, amado, glória a Deus, Moisés realmente, ele viveu o período do avivamento. Moisés realmente, amado, foi ungido por Deus para uma determinada época e para um determinado lugar e para um determinado povo. Moisés é o homem do avivamento, é verdade, glória a Deus. Moisés foi o homem do avivamento, mas agora, amado, o avivamento ele já passou. Nós estamos atrasados quando falamos somente de avivamento. Nós estamos no tempo do Espírito Santo, da efusão do Espírito Santo, e isso para nós precisa ser libertador, porque, meu amado, a doutrina da igreja, no parágrafo 2819, vai dizer: os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito. Nós não estamos mais no tempo do avivamento, nós não estamos mais no período patriarcal, nós não estamos mais no período primitivo. Amado, a doutrina, a revelação da igreja ainda vai dizer através da sua doutrina exatamente assim: ainda houve um segundo período, que é o período mosaico, que vai de Moisés à vinda do Redentor. E neste falou Deus ao povo eleito por meio de Moisés e dos profetas, revelando-lhes novas verdades, sobre dar-lhes em 2 tábuas de pedra a lei escrita. O período mosaico, meu amado, que vai de Moisés até a vinda do Redentor, que é Jesus, de Moisés até a vinda do Redentor, que é Jesus, também foi um período chamado mosaico, onde Deus falou ao povo eleito por meio de Moisés e dos profetas. No período mosaico, amado, Deus falou ao povo por meio de Moisés e pelos profetas. Nesse período mosaico, eles também viviam o tempo do avivamento, onde eles eram ungidos também, amado, pelo Espírito Santo, mas não de forma plena. Veja bem, a igreja nos ensina, a palavra nos diz, eles eram ungidos, meu amado, em determinado período, em determinado lugar, para um determinado povo. O período primitivo, o período patriarcal, o período mosaico não é o tempo que nós vivemos hoje. Que fique bem claro isso para você. Esse período não é o nosso tempo. Se nós ainda vivemos no período primitivo, no período patriarcal, no período mosaico, se nós ainda insistimos, amado, em pregar somente esse período, nós estamos atrasados. É preciso, meu amado, que você dê um salto nesta noite, que você grite glória a Deus comigo, como eu gritei quando eu li isso. É preciso entender, amado, que nós não podemos ficar para trás. Nós precisamos andar no ritmo de Jesus. Nós precisamos andar com o Mestre. Nós precisamos progredir com o Mestre. Nós precisamos, amado, a fazer e falar, assim como a palavra diz, amado, aquele que crê em mim fará obras maiores que as minhas. Precisamos fazer obras maiores, é tempo
de obras maiores, é tempo de graça, de fogo, de poder, de unção. Não estamos mais no tempo do avivamento, estamos no tempo da efusão do Espírito Santo. E amado, a revelação diz que o terceiro período da revelação é o período cristão. E o período cristão, ele abrange a revelação feita pelo nosso Redentor, que é Jesus, o Redentor divino, que aperfeiçoou a revelação primitiva e a revelação mosaica no tocante às verdades ensinadas e aos preceitos da lei natural e cumpriu as promessas contidas nas revelações precedentes. Glória a Deus! Chegamos aonde deveríamos chegar. Eu e você, eu, Valéria, você, o Cláudio de Brasília, a Manu de Itabuna e todos aqueles que estão ouvindo essa programação, que deixe seu nome ali com o Rafael no Facebook, no WhatsApp, fala seu nome para o Ronaldo aí do grupo de fundadores, aqui os outros que estão aí nos ouvindo. Amado, você faz parte do período cristão, do período que abrange a revelação feita pelo Redentor divino, o período que aperfeiçoou a revelação primitiva, a revelação patriarcal, a revelação mosaica, o período, meu amado, onde não somente nós falamos das verdades ensinadas e dos preceitos da lei natural, mas nós falamos do cumprimento das promessas. Nós somos os pregadores, amado, do cumprimento das promessas do período patriarcal, do período primitivo, do período mosaico. Amado, olhe para Moisés e diga: Moisés, glória a Deus, você esteve na presença de Deus, mas eu, Valéria, Moisés, como eu queria que você agora estivesse no período cristão, amado, que se levante os novos Moisés, os novos Josué, mas os novos Moisés e os novos Josué que vivem no período cristão, onde nós não só pregamos aquilo que Deus vai fazer, nós pregamos aquilo que Deus cumpriu. Há uma grande diferença, meu amado, em viver o avivamento e viver a efusão. O Catecismo da Igreja diz, meu amado, no parágrafo 2819, os últimos tempos, que é o tempo cristão, o terceiro tempo da revelação, ele vive, amado, a efusão do Espírito Santo. E nesse tempo se trava um combate decisivo entre a carne e o Espírito. Ah, meu irmão, se nós começarmos a pregar isso, o nosso Brasil, a nossa nação vai pegar fogo, o nosso mundo vai pegar fogo, meu irmão. Fora do nosso país, tudo será incendiado pelo Espírito Santo, o mundo será incendiado. Meu amado, acorda, essa revelação é para você. Talvez você nem soubesse, como eu também não sabia. Várias vezes eu também falei do avivamento, quem me conhece sabe. Várias vezes eu também falei, mas meu amado, a palavra de Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Nós não podemos ter medo de dizer que nós estamos errados, nós não podemos dizer que nós não sabemos. Nós não podemos dizer: puxa, isso eu não conhecia, Valéria, obrigada porque você está falando isso para mim. Meu amado, agradeça a doutrina da igreja, que pode dizer para você: nós não estamos mais no período primitivo, não estamos mais no período patriarcal, não estamos mais no período mosaico, nós estamos no período cristão. E o período cristão, amado, ele vai da revelação feita do nosso Redentor divino, do aperfeiçoamento da revelação primitiva e da revelação mosaica, no tocante às verdades ensinadas e os preceitos da lei natural, e ele cumpre as promessas das revelações precedentes. Nós pregamos um Deus, amado, que ele não promete, ele cumpre. Agora é o momento de pregarmos o Deus que cumpre as promessas, não um Deus que só promete. Leve o cumprimento das promessas, diga que ele já cumpriu, ele já fez. É preciso que as pessoas descubram que o nosso Deus é um Deus vivo e poderoso, o mesmo Deus do tempo primitivo, o Deus do tempo da criação até Moisés, do tempo primitivo ao patriarcal, o Deus do tempo, meu amado, o Deus do tempo do período mosaico, o Deus, amado, do tempo primitivo, do tempo patriarcal, do tempo mosaico, é o Deus do tempo cristão. Mas agora, meu amado, ele não só promete, agora ele não só revela, agora ele diz para você: eu cumpri.
E isso é tão verdade, meu amado, que a tradição e a palavra de Deus diz que Deus desceu na morada dos mortos e tirou de lá Moisés, tirou de lá Abraão, tirou de lá o amado Josué, tirou de lá os profetas. Deus, o próprio Cristo, foi lá na morada dos mortos e tirou no dia que Jesus ressuscitado, no seu corpo glorioso, o dia que Jesus ressuscitou dos mortos, ele entrou na morada dos mortos, ele arrancou da morada dos mortos Moisés, Abraão e os grandes profetas, os grandes patriarcas. Ele foi lá, meu amado, e tirou aqueles homens de lá, e junto com eles tirou o tempo patriarcal, junto com eles tirou o tempo primitivo, junto com eles tirou a revelação mosaica. Ele foi lá e tirou e disse: agora, meus amados, vocês não mais se chamarão somente Moisés, somente Abraão. Agora, meu amado, os homens serão reconhecidos como verdadeiros cristãos, porque eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e tudo aquilo que vocês prometeram, tudo aquilo que vocês prometeram através de mim, tudo aquilo que vocês profetizaram através de mim, tudo aquilo que vocês disseram para o povo, agora já está cumprido. Por isso, vem comigo o tempo primitivo, vem comigo o tempo patriarcal, vem comigo o tempo mosaico, vem Moisés, vem Abraão, vem comigo, porque agora tudo se cumpriu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amado, agora o tempo é um tempo decisivo. Antes, no tempo primitivo, no tempo patriarcal, no tempo mosaico, eles ainda esperavam o cumprimento. Mas agora não. O tempo cristão que eu e você vivemos, nós não esperamos mais que se cumpra. Foi cumprido. Nesse tempo agora, meu amado, nós não esperamos mais o cumprimento das promessas. As promessas se cumpriram. Por isso agora é tempo de decisão. Por isso hoje, amado, nós não conseguimos mais ver grandes milagres, grandes prodígios, grandes conversões. E quando as pessoas se convertem, ainda são barradas, ainda são discriminadas. As pessoas ainda dizem: ah, será mesmo? Ah, não é bem assim. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou fraco. Sabe por que você ainda diz isso, meu amado? Porque você ainda está no tempo do avivamento. Você ainda, meu amado, quer ser ungido como Moisés. Você ainda quer ser ungido como Abraão, como os outros profetas e patriarcas, em um determinado tempo, para um determinado lugar, para um determinado povo. É por isso que você não consegue. É por isso que você diz: ah, eu sou fraco, ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo. Meu amado, nós, a igreja diz, os últimos tempos que você está vivendo, que eu estou vivendo, é o tempo da efusão do Espírito Santo, e agora é hora de decisão. Meu amado, você ainda não está vivendo porque você ainda fica prometendo. Você está pregando um Deus que promete. Você está pregando um Deus, meu amado, que ainda não cumpriu. É por isso que você está profetizando a derrota na tua vida, a maldição na tua vida. É por isso que você ainda não consegue olhar para uma pessoa que deixou o pecado e dizer: nossa, é verdade, ele é capaz, Deus pode, Deus agiu na vida dele, olha que glória, fulano se converteu, nossa, vamos aí promover o irmão, vamos levantar o irmão, vamos deixar ele falar de Deus, vamos abrir as portas para ele, vamos chamar ele para pregar. É por isso que você não consegue, meu querido. A palavra e a doutrina te dá a revelação nessa noite. É por isso que você diz que você não consegue, porque você está vivendo no tempo primitivo. Você ainda vive como homem primata, você ainda vive como homem das cavernas, você vive ainda no tempo primitivo, no tempo patriarcal, você ainda vive no tempo mosaico. Você não está vivendo o tempo que hoje é para você, o tempo cristão, o tempo do cumprimento das promessas. Por isso, meu amado, eu falo para você nessa noite: se você um dia como eu viveu no tempo do avivamento, glória a Deus, esse tempo realmente nos ensinou muito, esse tempo realmente nos falou muito, mas agora dá um salto, sai do avivamento, meu amado, sai do avivamento. Aí eu falo agora para os grandes pregadores aí que correm pelo mundo inteiro: amados, eu amo vocês, mas pela revelação da doutrina da igreja eu descobri, eu não vivo mais no tempo do avivamento, eu vivo no tempo da efusão do Espírito Santo, no tempo da bem-aventurada Virgem Santíssima, no tempo do sim de Maria, no tempo da encarnação do Verbo, no tempo do Deus
Deus conosco, naquele, meu amado, que o seu reino não terá mais fim, no tempo onde ele, amado, revelará, onde ele conduzirá o seu povo com cajado de ferro, com cajado de bronze, onde ele estará à frente do seu povo como um rei vencedor, como um rei que está sentado à direita do Pai, glorificado, como um Cristo vivo e ressuscitado, como alguém que nos batiza no Espírito Santo e no fogo. Eu também já fui do tempo do avivamento. Mas agora eu quero dizer para você, eu sou do tempo cristão. Eu sou a igreja. Como Teresa d'Ávila diz, eu morro, mas eu morro filha da igreja. E a igreja diz que eu vivo no tempo cristão. A igreja diz que eu vivo no terceiro tempo da revelação, no tempo cristão. E eu vou repetir para você como a igreja diz. O período cristão abrange a revelação feita pelo nosso Redentor Divino, que aperfeiçoou a revelação primitiva e mosaica. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Josué. Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior que qualquer patriarca, que qualquer profeta. Meu amado, Jesus é aquele ao qual a igreja diz: ele foi o único capaz de aperfeiçoar a revelação primitiva, a revelação mosaica. Jesus foi o único capaz de aperfeiçoar o que Moisés disse. Moisés pecou, Abraão errou, Josué errou, tantos outros erraram, mas Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem Deus, ele foi capaz, meu amado, ele foi capaz, meu amado, de aperfeiçoar tudo o que esses homens dizem. Viva o aperfeiçoamento de Deus. Se aperfeiçoe em Deus. E agora eu quero usar aí os termos das grandes multinacionais. Se aperfeiçoe, se atualize, busque o conhecimento. Meu amado, saia do tempo primitivo e patriarcal, saia do tempo mosaico e viva o período que Deus deu para você. O período cristão, onde Deus aperfeiçoou tudo que os profetas e os patriarcas disseram, cumpriu tudo na pessoa de Jesus, e diz que você, nesse combate decisivo entre a carne e o espírito, se creres, verás a glória de Deus. Eu acredito em você, como Deus acreditou em mim. Vem conosco, vamos viver a efusão do Espírito Santo. E olha o que o parágrafo 2819 diz: só um coração puro pode dizer com segurança: venha a nós o vosso reino. Como Paulo, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Como São Cirilo de Jerusalém, quem se conserva puro em suas ações, pensamentos e palavras, pode dizer a Deus: venha o vosso reino. Meu amado, no período cristão que nós estamos vivendo, onde as promessas feitas pelos profetas e pelos patriarcas foram cumpridas na pessoa de Jesus, no tempo do combate decisivo entre a carne e o espírito, São Cirilo de Jerusalém vai dizer que só quem se conserva puro em ações, em pensamentos e em palavras pode dizer a Deus: venha o vosso reino. O tempo que nós vivemos, amado, é um tempo de pureza. É o tempo da efusão do Espírito Santo, onde o Espírito Santo faz homens puros, de ações, de pensamentos e de palavras. Moisés pode ter tido ações puras, sim, mas ele não teve pensamentos puros. Pode ter sido um homem de palavras puras, mais ou menos. Eu fico com a igreja, só um coração puro, de ações, de pensamentos e de palavras, pode dizer: venha o vosso reino. E porque Jesus era um homem Deus de ações, pensamentos e palavras puras, ele pôde nos ensinar a maior oração que a humanidade já conheceu, onde
onde na oração do Pai Nosso ele diz: venha a nós o vosso reino. Somente Jesus conseguiu trazer o reino de Deus sobre a terra. Somente Jesus, o homem da efusão do Espírito Santo, não do avivamento, pôde trazer o reino de Deus sobre a terra. Somente homens que vivem no período cristão, no período da efusão do Espírito Santo, isso quem diz não sou eu, é o catecismo da igreja, é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Com todo respeito aos irmãos do avivamento, porque eu disse que eu também já fui. Meu amado, é preciso descobrir e estar vivendo no tempo certo. Posso dizer com toda certeza, e eu creio que você, através da doutrina, vai dizer isso comigo: homens certos no tempo errado. Há homens, amado, que hoje estão aí, pregando no Brasil inteiro, como eu, como meu esposo Rafael, mas precisam descobrir, amado, que estão vivendo no período errado. Nós somos no período cristão, os últimos tempos que estamos vivendo. Não é aquele que vamos viver, ou aquele que já vivemos, é aquele que estamos vivendo. A igreja diz que é o tempo da efusão do Espírito Santo. É um tempo de combate, é um tempo de decisão. É um tempo da luta entre a carne e o Espírito. Sabe por que queremos o avivamento, meu amado? Sabe por que ainda não saímos do tempo primitivo, do tempo patriarcal e do tempo mosaico? Sabe por que ainda queremos ficar com Moisés, com Abraão, com Josué, não desmerecendo esses homens de forma alguma? Grandes homens. Mas queremos ficar com eles, amado, porque eles tinham o Espírito Santo só para pregar. Eles tinham o Espírito Santo só para conduzir, tirar o povo do deserto, para levar o povo daqui para lá. Traduzindo, tinha o Espírito Santo só para orar por cura e libertação, só para pregar, só para conduzir, só para ministrar louvor, só para ministrar retiro de 2, 3 dias, só para conduzir oração de libertação, só para conduzir momentos amados de louvores. Mas não tem o Espírito Santo para a vida. Amado, nós não vivemos no tempo primitivo, patriarcal e no tempo mosaico, onde tínhamos o Espírito Santo somente para sermos usados por Deus em um determinado momento. Vivemos no tempo cristão, no tempo da efusão do Espírito, que me leva a decidir por Deus e a travar um combate entre a carne e o Espírito, a lutar no tempo de luta, onde eu luto para viver a vontade de Deus, onde eu luto para unir a minha vontade à vontade de Deus, onde eu luto para ser de Deus, onde eu quero Jesus de Nazaré, onde eu não quero mais somente ficar no profetizar das promessas, no profetizar de curas, no profetizar de bênçãos. Não, eu quero viver a bênção que Ele já deu para mim. Mais uma vez eu digo para você, eu acredito em você, como Ele acreditou em mim. Quem acompanhou as minhas postagens aí, nos dias atrás, eu dizia que no mundo, meu amado, antes de eu conhecer Jesus, as pessoas falavam que eu era louca, porque eu fazia loucuras mesmo, eu fazia loucuras de amor, eu fazia loucuras para tantas outras coisas, eu não pensava em nada, não pensava nas consequências e fazia. Mas um dia, amado, Deus olhou para mim e disse: a loucura que você fazia no mundo, agora você vai fazer para mim. Agora eu quero ver se você é louca mesmo. Agora eu quero ver, assim como Paulo diz, loucos por causa de Jesus Cristo. Agora eu quero ver, amado, eu sei que eu vou pagar um preço por meio dessa pregação. Eu sei que você deve estar aí, às vezes, se mordendo dentro de você. Mas é como eu fiquei quando eu também ouvi isso. Eu falava, poxa, será que eu errei até agora? E eu digo, sim, meu amado, nós erramos. Nós não somos homens do avivamento, nós somos homens da efusão do Espírito Santo e ponto final. Tempo de combate, tempo de luta, tempo de decisão, tempo de travar um combate entre a carne e o Espírito, tempo de acreditar que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos levantados, amado, como homens que
são convencidos do seu pecado, libertos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado, desculpa, mas é que esse barulho foi de um instrumento que caiu, da caixinha de som que caiu, meu amado, porque realmente eu quero que você seja liberto nessa noite. Meu amado, nós precisamos ter um coração apaixonado por Jesus, ter um coração puro. Estamos no tempo, meu amado, é possível sermos homens de ações, de pensamentos e palavras puras. Nós temos o Espírito Santo. Amado, o Catecismo da Igreja Católica diz, no parágrafo 1299 a 1301, efusão do Espírito Santo no sacramento da confirmação. Rito romano, o bispo estende as mãos sobre os confirmandos, gesto que desde o tempo dos apóstolos é o sinal do dom do Espírito. Cabe ao bispo invocar a efusão do Espírito Santo. E quando ele colocou a mão sobre mim e sobre você, quando você foi confirmado no Santo Crisma, quando você recebeu o sacramento da confirmação, o bispo, como Ananias, colocou a mão sobre a sua cabeça, trouxe para você a resposta do Senhor do alto do céu, e ele disse: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade. Enchei-vos do espírito do santo temor por Cristo nosso Senhor. Vivemos no tempo cristão, no tempo da efusão do Espírito, onde a autoridade da igreja, o bispo, estendeu as mãos sobre nós, como Ananias estendeu sobre Paulo. Nos disse, olhando para o Deus Todo-Poderoso, que o próprio Deus nos havia feito renascer e nos libertou dos pecados pelo seu Filho Jesus. E quando ele reconheceu, amado, quando o bispo colocou a mão na minha cabeça, quando ele me marcou a fronte como sinal, meu amado, quando o bispo colocou as mãos sobre mim, ele disse: Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer este teu servo, libertando do pecado. Ele não foi, amado, a pessoa de Moisés. Ele não foi, amado, a pessoa de Abraão. Ele não foi, meu amado, a pessoa de Josué. Ele não foi a pessoa do profeta que disse: ele vai renascer, ele vai ser liberto. Ele não profetizou a sua libertação. Ele olhou para você e disse: Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer a Valéria, fizestes renascer o Rafael, fizestes renascer o Cláudio, a Manu, o Celito, fizestes renascer o Ronaldo, este teu servo que tu já fizeste renascer e já o libertou do pecado. Ele já foi renascido, ele já nasceu da água e do Espírito pela água do batismo, ele já foi liberto do pecado pela água do batismo. Agora, Deus, vai lá e enche eles do Espírito Santo, enche eles de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade. Senhor, dá-lhes o Espírito Santo de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade. Dá-lhes o Espírito Santo, mas enche eles do Espírito do temor de Deus, para que eles acreditem que não estão mais no tempo do avivamento, não estão mais no tempo primitivo e patriarcal, não estão mais no tempo mosaico, mas agora vivem o tempo cristão, o tempo da efusão do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. É isso que está sobre você. Se você quer viver de avivamento, o que nós podemos fazer? Mas se você quer viver da efusão do Espírito Santo, a decisão é agora. O combate está travado entre a tua carne e o teu espírito. Mas saiba que se você travar esse combate, saiba que se você agora travar esse combate, você já está cheio do espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, e você já está cheio do temor de Deus. O que mais você precisa?
Talvez você não consegue, amado, pregar a efusão do Espírito Santo. E você ainda não conseguiu sair do tempo primitivo e patriarcal, do tempo mosaico. Porque você não quer travar o combate. Você ainda fica perguntando como Moisés, quem eu vou dizer que me enviou? Você não acredita que você é enviado. Você ainda fica esperando que alguém te envie. Quando na verdade, ele já disse, se você crer, você vai fazer obras maiores que a minha. Se humilha, meu irmão, porque é isso que Deus está colocando no meu coração. Que há pessoas que estão ouvindo aí agora estão de joelhos pedindo perdão a Deus. Avivamento é para o tempo primitivo e patriarcal. É para o tempo mosaico. Para você é tempo de efusão do Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo. Parágrafo 2819 do Catecismo da Igreja Católica. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo, onde se trava um combate decisivo entre a carne e o Espírito. Só entrarão no céu aqueles que tiverem ações, pensamentos e palavras puras, coração puro. Aqueles que passaram pela terra, pelo tempo cristão, dizendo, venha a nós o vosso reino. Colocamos, amado, o reino do pecado que vivemos acima do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Viva o tempo que é para ser vivido. Não conseguimos ser o que somos na integridade diante de Deus, porque queremos viver num tempo que não é nosso. O nosso tempo é tempo de luta entre a carne e o espírito. Mas a palavra diz, graças sejam dadas a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória. É preciso acreditar que sobre você foi estendida a autoridade da igreja. E há algo que foi conferido somente à igreja. Tudo que ligardes na terra será ligardes no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Você consegue entender que eu e você fomos ligados na terra pelas mãos do bispo. E fomos ligados ao céu pelas mãos do bispo, agindo na pessoa de Jesus. Como homens do tempo cristão, que não mais vivem o avivamento, mas a efusão do Espírito Santo. Homens que travam combate na carne, entre a carne e o Espírito, mas que dão graças a Deus porque a vitória já foi dada por meio de Jesus. Ainda insisto dizer que no dia que nós recebemos o sacramento da confirmação, a igreja diz, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma, na fronte feita com a imposição da mão, por estas palavras. O bispo olhou para nós e disse o nosso nome. Valéria, recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus,
O ósculo da paz que encerra o rito do sacramento significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com os fiéis. A palavra diz, meu amado, antes, o profeta Jeremias, antes que no ventre de sua mãe fosse formado, eu já te conhecia pelo nome. Aqueles que vivem no tempo cristão, no tempo da efusão do Espírito Santo, quando o bispo impôs as mãos sobre ele foi chamado pelo nome. Do que você é chamado? Damos tantos nomes hoje. Chamamos as pessoas de homossexuais, chamamos as pessoas de lésbicas, chamamos as pessoas de gays, chamamos as pessoas de viado, de prostituta, de macumbeiro, de feiticeiro, de satanista, chamamos as pessoas por meio de grupos. Mas a palavra diz que só um pôde nos chamar pelo nome. E quando ele nos chamou pelo nome, ele disse: recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. Sabe por que as pessoas não recebem, amado? Não conseguem viver a efusão do Espírito Santo? Porque você a amaldiçoa com a tua voz. Porque nós a amaldiçoamos quando nós chamamos, lá vai o gay, lá vai o homossexual, fulano, chama não sei quem para pregar porque ele é ex-homossexual, ele é ex-travesti. Meu amado, esses nomes, esses rótulos quem dá é o mundo. Deus nos chama pelo nome. Ao nós recebemos o Santo Crisma, ao nós sermos batizados no Espírito Santo, pelas águas do batismo, pela confirmação do Santo Crisma, nós não nos chamamos mais ex-prostituta, ex-vagabunda, ex-homossexual, ex-travesti, ex-isso, ex-aquilo, não. Nós temos um nome, Valéria é o meu nome. Impedimos as pessoas de receberem o Espírito Santo. E as pessoas só vão vivendo de avivamento em avivamento, avivamento em avivamento, porque não se levantam homens capazes de pararem de dar esses rótulos às pessoas e chamarem elas pelo nome novo que o próprio Deus deu para elas. E por isso, meu amado, não há mais efusão do Espírito Santo, não há mais a cultura de Pentecostes que nós falamos tanto que queremos viver, porque somos amaldiçoadores daqueles que o próprio Deus abençoou. Falamos tanto de abuso sexual, amado, pelo amor de Deus. É verdade, abuso sexual é terrível, Abuso sexual pode desencadear inúmeras coisas, pode. Mas pior é os abusadores que nós nos tornamos, os abusadores psicológicos das pessoas, onde nós entramos na mente delas e ficamos rotulando elas, eis isso, eis aquilo, ou então de prostituta, vagabunda, ou então de pessoas que ainda vivem essa condição no momento presente e não conseguimos olhar para elas como Cristo olha e diz o nome delas. Receba o Espírito Santo, receba o sinal de Deus, receba o dom de Deus. Porque ainda estamos presos no período primitivo, patriarcal e mosaico. Acorda, igreja. Parágrafo 2819. O tempo que vocês estão vivendo é o tempo da efusão do Espírito Santo. Meu amado, eu quero pedir para você compartilhar essa pregação para toda a igreja, para que nós possamos ser libertos pelo poder de Deus. Um dia,
Eu posso ter sido uma ex-prostituta, uma ex-ocultista, mas hoje meu nome é Valéria. Fui marcada pela marca indelével do Espírito Santo. Recebi o dom de Deus. A igreja me ligou na terra e eu fui ligada no céu, pela autoridade da igreja, ao qual as portas do inferno não prevalecerão. Meu nome é Valéria Augusta Maranhão Godoy dos Santos. Qual é o seu nome? Meu nome é Valéria, sou fundadora da Missão Chamas Abrasadoras, sou da Diocese de Taubaté, tenho uma casa, um marido, estamos construindo uma família, sou da Igreja Católica Apostólica Romana, a mão do bispo foi estendida sobre mim. Eu sou ungida por Deus, vivo no tempo cristão e travo o combate entre a carne e o espírito, porque eu quero poder dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Paulo, rogai por nós. Que essa pregação, meu amado, te coloque de joelhos diante de Deus. Liberte-se por aquilo que você tem dentro de você. É o que eu tenho a te dizer. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa Mãe, aquela que a igreja clama em todos os períodos da história, que ela, a esposa do Espírito Santo, possa rogar por nós. Se atualize, se aperfeiçoe, busque o conhecimento, para que você saia do tempo primitivo, patriarcal e mosaico, valorizando o que eles tinham de bom, sim, mas viva o tempo presente, o tempo cristão, o tempo da efusão do Espírito Santo. E eu convido, já encerrando este momento de pregação, que você possa agora, meu amado, dizer comigo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,